A história do calçado é uma viagem fascinante que remonta aos tempos pré-históricos. Aqui está uma breve visão geral. Tempos pré-históricos. Os primeiros humanos provavelmente usavam casca de árvore, folhas e peles de animais para proteger os pés. Em 2008, o sapato de couro mais antigo do mundo, com cerca de 5.500 anos, foi descoberto em uma caverna armênia. Civilizações antigas, egípcios, gregos e romanos, cada um com seus estilos de sapatos. Por exemplo, os egípcios usavam sapatos de papiro e os soldados romanos usavam sandálias com tiras enroladas na perna, conhecidas como caliga. Sapatos durante esses tempos geralmente indicavam status social. Na Roma antiga, por exemplo, os senadores usavam sapatos de couro marrom com fivela em forma de meia-lua, enquanto o cônsul romano usava sapatos brancos. Na Grécia Antiga, os atores usavam calçados simbólicos nas apresentações, atores trágicos usavam botas, enquanto atores cômicos usavam sapatos semelhantes a meias. Idade Média, século V a XV. Os sapatos tornaram-se mais sofisticados em design e material. Os sapateiros surgiram como profissão. Patins com sola de madeira eram usados pelos pobres, enquanto os ricos usavam sapatos de couro decorados. Nessa época, o poulain, um tipo de sapato com bico longo e pontudo, tornou-se popular entre a nobreza europeia. Enquanto isso, no leste da Ásia, calçados tradicionais como sapatos de lírio chineses, jetesori japoneses e gomusin coreano eram usados. Renascimento, século XIV a XVII. Os sapatos tornaram-se declarações de moda. Os saltos altos, inicialmente usados pelos cavaleiros persas, entraram em voga na Europa. O excesso de calçados passou a ser regulamentado. Na Inglaterra, o rei Henrique IV aprovou leis suntuárias que ditavam o comprimento dos sapatos pontiagudos para diferentes classes sociais. Século XVII e XVIII. Os primeiros saltos altos foram usados para fins práticos em vez de moda. Os açougueiros, por exemplo, os usavam para evitar pisar em vísceras. O rei Luís XIV da França costumava usar salto alto para parecer mais alto e imponente. Revolução Industrial, de 1760 a 1840. A fabricação de calçados foi transformada. Máquinas para costurar e cortar couro foram desenvolvidas, possibilitando a produção em série. A invenção da sola de borracha vulcanizada em meados de 1800 levou aos primeiros tênis, que eram plinsolls. Eles foram chamados de tênis porque suas solas de borracha permitiam um deslizamento silencioso. Século XX. O período pós-guerra viu uma explosão de estilos e tecnologias de calçados. A invenção de materiais sintéticos como vinil e nylon levou a calçados mais baratos e produzidos em massa. Sapatos esportivos foram introduzidos e marcas como Converse, Adidas e Nike surgiram. Os estilos dos sapatos femininos variavam amplamente, desde tiras em T da era melindrosa a saltos grossos nos anos 70, a uma variedade diversificada de estilos na era moderna. Século XXI. Os sapatos continuaram a evoluir com novas tecnologias e materiais, como a impressão 3D. Os sapatos de hoje são uma mistura de designs vintage e futuristas. Os avanços tecnológicos levaram a sapatos inteligentes que podem rastrear a atividade física ou aquecer os pés. Ao mesmo tempo, houve um renascimento dos sapatos artesanais feitos à mão e um impulso para práticas de fabricação éticas e sustentáveis, usando materiais reciclados e reduzindo o impacto ambiental.